22 de Eterno Deus novembro e Pai, de 2025. eu levanto a minha voz agora, junto a milhões de brasileiros, homens e Ela vem numa mulheres sequência de de bem, que maldades sabem que o teu feitas com a servo, escolha de Jair números Messias simbólicos para Bolsonaro, atingir está a sendo imagem alvo não só de um homem, mas de um perseguições, partido, de decisões de uma ideia injustas, do que é ser de direita incoerentes e e ser profundamente conservador no Brasil. questionáveis, Hoje, à luz da 22 de razão, novembro da de ética e da 2025, Constituição o Brasil do acordou Estado vendo de seu Direito. ex-presidente Senhor, ser por isso levado pela levantamos Polícia nossa Federal voz por contra ordem toda a do estrutura STF. de opressão Não é cena de filme, não é institucional, que página hoje de se livro de volta história distante. não apenas contra Aconteceu um homem, aqui, mas agora, contra o diante de próprio milhões de Brasil. brasileiros que Um ainda sistema acreditam do na mal, liberdade e na justiça, que se esconde sob o prenderam manto da Jair legalidade, Bolsonaro. enquanto Mas o atua recado de vai muito modo além de um dissociado homem. da justiça, É um aviso da para qualquer um que proporcionalidade ouse e da enfrentar o sistema, transparência. desnudar Senhor, a corrupção, destrua questionar os essa donos do engrenagem poder. maligna, É uma tentativa de formada por calar uma estruturas voz da que Suprema ecoa nos Corte, corações de do milhões de Executivo brasileiros que se e do recusam Congresso, a se ajoelhar. convergindo para Podem coagir, algemar as mãos de um homem, silenciar, mas não podem prender a indignação injustiçar, de um povo. prender Podem não somente trancá-lo um entre quatro homem, paredes, mas uma mas não nação conseguem inteira. trancar a verdade Senhor, que já vemos saiu às decisões ruas. que ferem Podem o tentar espírito da humilhar, Constituição, isolar, perseguir, movimentos que mas suprimem quanto mais o liberdades perseguem, e ações mais que revelam o instauram medo que eles têm. como se a força estatal Quem não se tivesse vende, sido não se curva e não instrumentalizada negocia para seus sufocar a princípios. verdade. Esse vídeo Mas não é hoje sobre nós idolatria a unimos um a homem, nossa fé é e as sobre o direito nossas de vozes discordar, e é sobre o declaramos direito de na ter atmosfera líderes do que Brasil, pensem no mundo diferente da espiritual, cartilha a oficial, queda sem desse serem espírito tratados de como opressão. criminosos por Pedimos isso. que o teu É sobre o Brasil sopro que trabalha, desfaça que ora, toda a paga trama imposto, que oculta, cria filho, toda que a ama sua articulação bandeira perversa, e que se recusa todo a este engolir em abuso silêncio o maligno e avanço de um Estado que autoritário tudo pode está sobre tentando todos. destruir Jair Uma Messias verdadeira Bolsonaro ditadura. e o Hoje eles Brasil. podem dizer, prendemos Levanta, ó Bolsonaro. Deus, no Mas a coração pergunta desta que nação fica é, uma chama quem de será o justiça, próximo? uma Porque chama quando de cala a voz de um discernimento, líder, de o alvo coragem seguinte que é um nenhum cidadão poder comum humano que poderá ousa levantar a apagar. cabeça. Guarda a saúde do Que teu esse dia fique servo, marcado não Jair pelo medo, Messias Bolsonaro. mas pela decisão Fortaleça o seu de corpo, permanecermos a sua firmes, mente, de seu defender espírito. nossas liberdades Coloca nas ruas, sobre nas Bolsonaro redes, e sua família nas urnas o teu e nas manto de nossas proteção casas, de sempre em justiça. paz, E sempre assim dentro da lei, declaramos mas em nunca em nome de silêncio. Yeshua, Podem prender todo um mal homem, cairá por mas terra, não vão a prender opressão um se povo quebrará, acordado. a Não injustiça vão se prender o dissipará desejo e o de um teu Brasil servo, Jair verdadeiramente Messias livre. Bolsonaro, Presidente renascerá das Bolsonaro, cinzas, sustentado estamos pela tua contigo, mão, pelo teu hoje propósito e e sempre. pela tua justiça que jamais falha. Declare amém nos comentários e compartilhe essa oração com todo o Brasil e vamos tornar as nossas vozes uma corrente que vai reverberar sobre a vida de Bolsonaro, de sua família, de todos aqueles homens e mulheres de bem que estão ao lado da verdade, que estão do lado certo. Que o Eterno abençoe o Brasil, Bolsonaro, a sua vida, a sua casa e a sua família. Shalom. 22 de novembro de 2025. A data do dia 22 não foi escolhida aleatoriamente. Ela vem numa sequência de maldades feitas com a escolha de números simbólicos para atingir a imagem não só de um homem, mas de um partido, de uma ideia do que é ser de direita e ser conservador no Brasil. Hoje, 22 de novembro de 2025, o Brasil acordou vendo seu ex-presidente ser levado pela Polícia Federal por ordem do STF. Não é cena de filme, não é página de livro de história distante. Aconteceu aqui, agora, diante de milhões de brasileiros que ainda acreditam na liberdade e na justiça. Prenderam Jair Bolsonaro. Mas o recado vai muito além de um homem. É um aviso para qualquer um que ouse enfrentar o sistema, desnudar a corrupção, questionar os donos do poder. É uma tentativa de calar uma voz que ecoa nos corações de milhões de brasileiros que se recusam a se ajoelhar. Podem algemar as mãos de um homem, mas não podem prender a indignação de um povo. Podem trancá-lo entre quatro paredes, mas não conseguem trancar a verdade que já saiu às ruas. Podem tentar humilhar, isolar, perseguir, mas quanto mais o perseguem, mais revelam o medo que eles têm de quem não se vende, não se curva e não negocia seus princípios. Esse vídeo não é sobre idolatria a um homem, é sobre o direito de discordar, é sobre o direito de ter líderes que pensem diferente da cartilha oficial, sem serem tratados como criminosos por isso. É sobre o Brasil que trabalha, que ora, que paga imposto, que cria filho, que ama sua bandeira e que se recusa a engolir em silêncio o avanço de um Estado que tudo pode sobre todos. Uma verdadeira ditadura. Hoje eles podem dizer, prendemos Bolsonaro, mas a pergunta que fica é, quem será o próximo? Porque quando cala a voz de um líder, o alvo seguinte é um cidadão comum que ousa levantar a cabeça. Que esse dia fique marcado não pelo medo, mas pela decisão
de permanecermos firmes, de defender nossas liberdades nas ruas, nas redes, nas urnas e nas nossas casas, sempre em paz, sempre dentro da lei, mas nunca em silêncio. Podem prender um homem, mas não vão prender um povo acordado. Não vão prender o desejo de um Brasil verdadeiramente livre. Presidente Bolsonaro, estamos contigo, hoje e sempre. Eterno Deus e Pai, eu levanto a minha voz agora, junto a milhões de brasileiros, homens e mulheres de bem, que sabem que o teu servo, Jair Messias Bolsonaro, está sendo alvo de perseguições, de decisões injustas, incoerentes e profundamente questionáveis, à luz da razão, da ética e da Constituição do Estado de Direito. Senhor, por isso levantamos nossa voz contra toda a estrutura de opressão institucional, que hoje se volta não apenas contra um homem, mas contra o próprio Brasil. Um sistema do mal que se esconde sob o manto da legalidade, enquanto atua de modo dissociado da justiça, da proporcionalidade e da transparência. Senhor, destrua essa engrenagem maligna formada por estruturas da Suprema Corte, do Executivo e do Congresso, convergindo para coagir, silenciar, injustiçar, prender não somente um homem, mas uma nação inteira. Senhor, vemos decisões que ferem o espírito da Constituição, movimentos que suprimem liberdades e ações que instauram medo, como se a força estatal tivesse sido instrumentalizada para sufocar a verdade. Mas hoje nós unimos a nossa fé e as nossas vozes e declaramos na atmosfera do Brasil, no mundo espiritual, a queda desse espírito de opressão. Pedimos que o teu sopro desfaça toda a trama oculta, toda a articulação perversa, todo este abuso maligno e autoritário que está tentando destruir Jair Messias Bolsonaro e o Brasil. Levanta, ó Deus, no coração desta nação uma chama de justiça, uma chama de discernimento, de coragem que nenhum poder humano poderá apagar. Guarda a saúde do teu servo, Jair Messias Bolsonaro, fortaleça o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Coloca sobre Bolsonaro e sua família o teu manto de proteção e justiça. E assim declaramos, em nome de Yeshua, todo o mal cairá por terra, a opressão se quebrará, a injustiça se dissipará e o teu servo, Jair Messias Bolsonaro, renascerá das cinzas, sustentado pela tua mão, pelo teu propósito e pela tua justiça, que jamais falha. Declare amém nos comentários e compartilhe essa oração com todo o Brasil e vamos tornar as nossas vozes uma corrente que vai reverberar sobre a vida de Bolsonaro, de sua família, de todos aqueles homens e mulheres de bem que estão ao lado da verdade, que estão do lado certo. Que o Eterno abençoe o Brasil, Bolsonaro, a sua vida, a sua casa e a sua família. Shalom.